Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês me assistirão. Dando continuidade a esse curso de Direito Constitucional preparado com muito carinho, prometi aos senhores que na aula de hoje falaríamos sobre direito à educação, outro direito fundamental em espécie que despenca em concursos públicos. Portanto, sem mais delongas, porque o tempo é curto e a matéria é infinita, vamos ao que interessa, o tema geral da aula de hoje, direito à educação. Bom, mas nem o meu sabonete é neutro. Trabalharemos aqui alguns temas sensíveis que eu não vou deixar de opinar, embora sempre com muito comprometimento de apresentar o que é hegemônico, qual é a posição do STF, qual é a posição segura de provas, sobretudo provas objetivas. Mas como nem sabonete é neutro, um autor que muito influencia a minha visão de mundo, sobretudo sobre uma educação que se pretende transformadora, é Paulo Freire. E por isso eu quero iniciar essa aula trazendo uma passagem da obra do autor, a mais célebre Pedagogia do Oprimido, para até que com muita honestidade vocês saibam qual é a minha visão de mundo, qual é a ideologia que influencia o meu pensamento. Eu acho que até essa altura do campeonato vocês já perceberam, né? Bom, para Paulo Freire, a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos seres como seres vazios a quem o mundo enche de conteúdos. Não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como corpos conscientes e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a de depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo. Volta para mim. A educação que apenas deposita conteúdo no aluno, como se uma folha em branco fosse, em que o professor apenas transfere conhecimento, para Paulo Freire, é a pedagogia do opressor. Essa educação pode até preparar o proletariado para o chão da fábrica, pode até preparar bons médicos, bons engenheiros, mas dificilmente preparará bons seres humanos e, sobretudo, bons cidadãos, capazes de transformar a sua própria comunidade e, sobretudo, promover mais solidariedade e direitos humanos. A pedagogia do oprimido é aquela em que não se deposita conhecimento no aluno, mas há, em verdade, uma troca entre os interlocutores e, sobretudo, problematiza aquele indivíduo na sua relação com o mundo e com os seus pares. É preciso superar a educação bancária, que até hoje é aquela vigente em nosso país, e promover uma pedagogia do oprimido, que estimule o pensamento crítico, claro, sempre respeitada a pluralidade. Bom, agora a gente pode falar efetivamente sobre o conteúdo que pode ser exigido na sua prova. Uma vez mais, com André de Carvalho Ramos, extrai um conceito de direito à educação. E André de Carvalho Ramos estabelece uma distinção importante entre direito à educação, um conceito mais amplo, e direito ao ensino, um conceito mais estrito. Para André de Carvalho Ramos, o direito à educação consiste na faculdade de usufruir todas as formas de ensino, transmissão, reflexão e desenvolvimento do conhecimento voltados ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Percebam, portanto, que o direito à educação é um conceito mais amplo que abrange todos os mecanismos de desenvolvimento do ser humano enquanto tal. Por sua vez, continua André de Carvalho Ramos, o direito ao ensino retrata a realização do direito à educação por meio de instrumentos institucionalizados. Aliás, parece ser essa a conceituação adotada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 1º, quando dispõe que a educação, portanto, um conceito mais amplo, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O direito à educação, portanto, é um direito mais amplo que o mero direito ao ensino, que é aquele que se dá de forma institucionalizada nas escolas, nas universidades, ou como nós estamos tendo aqui. Onde na ordem jurídica está o direito à educação? Claro, ele tem fundamentos constitucionais importantes, como o artigo 6º da Constituição, bem como o artigo 205 e seguinte. Caiu o direito à educação numa prova discursiva, tem que mencionar o artigo 6º, bem como o artigo 205, ele certamente será pontuado. Já venho falando aqui que um diferencial é sempre trazer os fundamentos convencionais,
ainda que a prova seja de direito constitucional raiz e não de direitos humanos. O direito à educação está, por exemplo, no artigo 13 do Protocolo de São Salvador, bem como nos artigos 13 e 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mencionar os tratados internacionais de direitos humanos, mesmo que em provas de direito constitucional, vão te tirar da média do comum. Além disso, o principal fundamento legal do direito à educação é a já citada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, de leitura recomendável e, se ela estiver expressa no seu edital, de leitura obrigatória, ao menos uma vez na vida tem que ler. É claro que o direito à educação é um direito fundamental em espécie e um fim em si. Mas o direito à educação também é um pressuposto para o exercício dos demais direitos fundamentais. Não há exercício legítimo de autonomia e das respectivas liberdades sem direito à educação. Não há um efetivo exercício dos direitos políticos e capacidade do cidadão ser um coparticipante dos processos decisórios da sua comunidade e do Estado sem direito à educação. Aliás, no âmbito da ONU, o comentário geral de número 13 de 99 do Comitê do PDESC, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, afirma de forma categórica que o direito à educação merece especial proteção e promoção por parte do Estado, por ser um direito fundamental relevante, bem como pressuposto para o exercício de demais direitos fundamentais. Aliás, o direito à educação, ou ao menos a educação básica, é um direito fundamental tão importante que deve ser tido como integrante do mínimo existencial, de tal forma que a objeção da reserva do possível, embora pertinente, não deve prevalecer quando diante do mínimo existencial. O ministro Herman Benjamin, em uma passagem, chegou a falar que a violação do direito à educação de crianças e adolescentes mostra-se em nosso sistema tão grave e inadmissível como negar-lhes a vida e a saúde. Aliás, já vimos que todo direito fundamental tem uma dimensão objetiva, numa perspectiva preponderantemente comunitária, enquanto um valor em si, mas também tem uma dimensão subjetiva. E, aliás, a dimensão subjetiva dos direitos sociais é comumente negada com a finalidade de reduzir ilegitimamente sua efetividade, sua eficácia. Mas quanto ao direito à educação, ao menos o ensino obrigatório e gratuito, o artigo 208, parágrafo 1º da Constituição, é expresso ao afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, o que reforça o dever do Estado na sua proteção e promoção, bem como a possibilidade de intervenção do sistema de justiça em caso de omissões inconstitucionais. Mas o que é educação básica, obrigatória e gratuita, que é tida como direito público subjetivo? É aquela dos 4 aos 17 anos, e a memorização dessa idade da educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17, foi exigida no ano passado na prova da Defensoria Pública de Santa Catarina, banca FCC. Já o tema da gratuidade do ensino em instituições públicas foi exigido em 2022, tanto na prova do TJ Rio Grande do Sul, quanto na prova do Ministério Público de Goiás, banca FGV, provas de 2022. O artigo 206, inciso 4º da Constituição, dispõe que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre eles, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, escolas e universidades públicas não podem cobrar, em regra, taxa de matrícula, mensalidades ou qualquer valor análogo. Para dizer o óbvio, ao menos a princípio era o óbvio, o Supremo Tribunal Federal chegou a editar a súmula vinculante de número 12, para dizer que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal. Aliás, pessoal, em semana de prova objetiva, leitura obrigatória, todas as súmulas vinculantes do STF. Questão de prova objetiva que exige literalidade de súmula vinculante, eu já falei isso para vocês, é amadorismo. Pois bem, mas em 2017, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre a seguinte questão: universidades públicas podem cobrar valores, como uma mensalidade,
em cursos de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, pode cobrar mensalidade? Universidade pública. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, entendeu que sim. E essa distinção entre a súmula vinculante de número 12 e a possibilidade de cobrança de mensalidades em curso de especialização, que foi justamente cobrado tanto no TJ Rio Grande do Sul, quanto no Ministério Público de Goiás. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma distinção entre ensino de um lado e extensão e pesquisa do outro. Para o STF, a gratuidade abrange apenas o ensino. Como cursos de especialização com pós-graduação estão no âmbito da pesquisa e da extensão, não estariam abrangidos pela regra da gratuidade do ensino em instituições públicas. Bom, de fato, a literalidade do artigo 206 fala apenas em ensino, mas é a própria Constituição quem traz a indissociabilidade no âmbito das universidades do ensino, extensão e pesquisa. Convenhamos, a distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é frágil. Mas mais frágil ainda foi o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no informativo 921, final de 2018, oportunidade em que o STF entendeu que não viola a Constituição Federal a cobrança de contribuição obrigatória dos alunos matriculados nos colégios militares do Exército Brasileiro. Em bom português, colégio militar pode cobrar mensalidade dos seus alunos. O problema é que aqui, não há a menor dúvida, estamos no âmbito do ensino, quando em 2017 o STF tinha dito que, com relação ao ensino, incide a regra da gratuidade. Quais foram os fundamentos do STF para também diferenciar os colégios militares dos demais? Primeiro fundamento que identifiquei: os colégios militares seriam instituições educacionais sui generis. Já disse em mais de uma oportunidade, quando a gente chama algo no direito de sui generis, é porque a gente não faz a menor ideia de como etiquetar aquilo do que está falando, né? Esse fundamento é muito frágil. Argumento de número 2. Não haveria violação ao núcleo essencial do direito à educação. Esse argumento é um pouco mais sólido. De fato, não há. Na maior parte das regulamentações, a cobrança de mensalidade seria feita apenas com relação a alunos que não são hipossuficientes do ponto de vista econômico, mas viola a literalidade da Constituição. Pois bem, outro debate aqui travado se deu porque essas cobranças, no âmbito dos colégios militares do Exército Brasileiro, se davam com base em portarias, atos infralegais. Mas o STF entendeu que, por não se tratar de um valor de natureza tributária, não incide o princípio da legalidade em sentido estrito, podendo o valor ser sim implementado e cobrado com base em atos infralegais, não por uma lei em sentido formal. Outro tema que cai muito em provas objetivas e que é preciso ser técnico em provas discursivas e orais se dá com relação às etapas da educação no Brasil. Tema melhor regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais especificamente do artigo 21 e seguintes. Bom, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação escolar é um grande gênero que abrange duas espécies: a educação básica e a educação superior. A educação superior está regulamentada no artigo 43 e seguintes, e trata, numa síntese grosseira, da universidade. Pois bem, sem grandes controvérsias ou incidência em concursos aqui. Vamos para a educação básica. A educação básica obrigatória e gratuita, já vimos, se dá entre os 4 e os 17 anos. E a educação básica, por sua vez, se divide em 3 subespécies: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, pessoal, eu acho super recomendável que vocês me escutem e desenhem um organograma com essas informações, tá? Eu só memorizei isso aqui quando estudava para concurso, quando fiz um organograma, colei no meu armário, no meu quarto, e olhava aquilo durante dias. A educação infantil, como subespécie da educação básica, vai até os 5 anos. Mas ela também se divide em 2 subespécies. A educação infantil se subdivide em creche, que vai até os 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5. Destaque: de 4 a 5 é pré-escola. A educação básica, além da educação infantil, com essas subespécies, também tem um ensino fundamental, que se inicia aos 6 anos e tem duração de 9 anos. Por fim, temos o ensino médio,
como etapa final da educação básica regulamentada essencialmente no artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como eu sei que às vezes vocês não me escutam, eu desenhei para vocês, não está muito bonito não, mas tentei fazer um organograma aqui com o que eu estou falando, as informações mais básicas. Semana de prova, passa o olho nesse organograma, porque pode cair na sua prova objetiva. Mas cuidado, porque muitas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus ministros não são muito técnicos, confundem pré-escola com creche, com educação infantil, então isso exige especial atenção. Vocês vão perceber isso, inclusive, num informativo que foi exigido na última prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, Banca CESP, oportunidade em que o STF decidiu o seguinte: são constitucionais a exigência de idade mínima de 4 e 6 anos para o ingresso, respectivamente, na educação infantil, leia-se pré-escola, afinal de contas, educação infantil é um gênero que abrange creche e pré-escola, e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março, para que referidas idades estejam completas. A Alice vai nascer no meio do ano, tadinha, vai ficar um ano atrasada, né? Mas fazer o quê? Um tema importantíssimo e muito sensível é o tema escola sem partido, que, aliás, despenca em concursos públicos. E falo pela minha instituição, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi aprovado em 2019. Na minha prova oral, não foi perguntada a mim, mas foi perguntada a diversos candidatos, se perguntou sobre a escola sem partido. Discorra sobre, em 2019, antes dos principais precedentes do STF. Em 2021, portanto, no concurso seguinte, na primeira fase da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o tema caiu na prova objetiva. Percebam que o fato de um tema ter caído no seu concurso dos sonhos não significa que não possa ser exigido no seguinte também. Não descartem o estudo dele. Aliás, é muito comum que uma questão de prova oral ou de prova discursiva no concurso seguinte se torne uma questão objetiva ou vice-versa. Os temas, sim, se repetem, aliás, se repetem muito. Sobre o tema escola sem partido, quero trazer uma passagem de um texto do Lênio Streck, do Conjur, não precisa ler, mas que eu li preparando essa aula, e claro, nas sempre ácidas palavras de Lênio Streck, tratando sobre a escola sem partido, reivindicação de parcela da sociedade, principalmente políticos e membros da sociedade civil, sem que se saiba bem o que é isso, em um país que os pastores têm partido, e como tem, donos de canais de TV, alguns são também pastores, têm partido, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público têm partido, e até clubes de futebol têm partido, como o Atlético Paranaense. Só os professores não podem tomar ou ter partido, mesmo que esse tomar partido seja explicar fatos históricos e possuir matrizes teóricas. Ciência existe, sim, como é no mundo civilizado, mas aqui em Pindorama, os liberais na economia e conservadores no costume querem controlar e censurar os professores em sala de aula. Dá para contar as mazelas da escravidão sem falar das mazelas da escravidão? É evidente que não. Bom, é muito comum que municípios ou estados nesse país, e isso aconteceu muito nos últimos anos, editem leis implementando o denominado Programa Escola Sem Partido, proibindo que determinadas expressões ou que determinados assuntos sejam enfrentados pelos professores em sala de aula, aliás, muitas vezes prevendo sanções aos professores. Não se pode falar sobre ideologia de gênero, seja lá o que isso signifique, orientação sexual. Os professores não podem fazer doutrinação marxista em sala de aula. Bom, diversas leis municipais ou estaduais como esta chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E o principal e primeiro precedente do plenário do STF foi a DPF 457, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado em 2020. Desde então, há outros tantos precedentes do STF exatamente no mesmo sentido. Na oportunidade da DPF 457, a lei era uma lei municipal, mas poderia ser estadual. O Supremo Tribunal Federal primeiro entendeu pela inconstitucionalidade formal desta lei. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E determinar o que pode e o que não pode ser dito em sala de aula definitivamente é tema afeto a diretrizes e bases da educação nacional, de tal forma que municípios e estados não poderiam
legislar sobre o assunto, inconstitucionalidade formal. Mas, por óbvio, há também uma inconstitucionalidade material. Afinal de contas, dispõe o artigo 206, inciso 2º da Constituição, a liberdade de aprender e de ensinar. Já o inciso seguinte, o artigo 206, inciso 3º, traz o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Proibir que determinados assuntos sejam tratados em sala de aula, evidentemente, viola a liberdade de cátedra dos professores e esse princípio fundante da educação nesse país, que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Mas um dos primeiros decisões vinculantes do STF sobre o assunto foi uma decisão monocrática do ministro Barroso nas ADIs 5537 e 5580, envolvendo uma lei do estado do Alagoas que implementava naquele estado um programa Escola Sem Partido. E já naquela oportunidade, monocraticamente, o ministro Barroso deferiu a liminar para suspender os efeitos dessa lei, porque entendeu pela inconstitucionalidade tanto formal quanto material. O voto do ministro Barroso é uma obra de arte, já compartilhei no meu Telegram. Se o seu examinador vem estudando o assunto, pesquisando o assunto, a leitura do voto da decisão monocrática do ministro Barroso é recomendável. Decisões monocráticas depois confirmadas pelo colegiado. Bom, dentre outros fundamentos, o ministro Barroso defende que a Constituição, nos moldes atuais, não implementa apenas um direito à educação, pura e simplesmente. O direito à educação consagrado na Constituição é um direito humano fundamental, uma educação emancipadora, como falei no começo da aula. Uma educação que não apenas deposita conteúdo no aluno, mas que estimula o pensamento crítico, que não prepara apenas trabalhadores para as mais diversas áreas, mas prepara, sobretudo, cidadãos que convivam em sociedade permeados pelos valores da empatia e da solidariedade. E para que essa educação seja emancipadora, ela precisa ser uma educação plural. Aliás, é importantíssimo que o aluno tenha contato com diversas visões de mundo em sala de aula. Tudo que eu mais quero para a Alice é que ela tenha professores conservadores e progressistas, de esquerda, de direita, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, afrodescendentes, enfim. É importante para que a criança possa formar a sua própria visão de mundo, as suas próprias ideias, que ela tenha contato com diversas visões de mundo. E tolir a liberdade de cátedra do professor é tolir também o direito do aluno de ter contato com o diferente e construir a sua própria personalidade. Convenhamos, neutralidade não existe. Eu, pelo menos, estou sendo aqui honesto e deixando muito claro que em alguns momentos dessa aula, inevitavelmente, sem que eu perceba, ela terá um teor confessional. Não há jeito. É preciso superar o mito da neutralidade, inclusive o mito da neutralidade na educação. E eu costumo explicar isso com o seguinte exemplo. Bom, eu sou carioca, dá para perceber, né? Quando eu falo meu nome, Luiz, eu já me entrego em qualquer canto desse paizão. Bom, quando eu comecei a viajar mais, fiquei grandinho, pensei, nossa, você tem sotaque forte de carioca, né? Eu? Sotaque? Carioca não tem sotaque é você. Mineiro, paulista, gaúcho, pernambucano. E é isso, né? Quando a gente fala em neutralidade, na verdade, neutralidade é o nosso. E o que foge da neutralidade é o outro, porque é estranho, porque diferente. Ao se defender uma suposta neutralidade em sala de aula, comumente o que se defende é que apenas a sua visão de mundo possa ser proferida e propagada em sala de aula. A escola sem partido, em verdade, é a escola de um partido só, porque não tolera a diversidade. Mas tem muita gente bem intencionada que defende esse programa Escola Sem Partido. E é verdade. Sala de aula não é espaço para palanque político partidário. Pode até haver debate, mas não pode haver uma imposição do professor de um partido, de um político específico, ainda mais quando a gente fala de indivíduos, né, e não de programas de governo. Mas o problema é que, geralmente, essas leis são tão genéricas, e inclusive trazem sanções, que mesmo para aqueles bem intencionados, ela pode atender a uma finalidade inversa.
o risco de censura e de justamente negar a pluralidade e permitir apenas uma visão de mundo em sala de aula. Para a gente fechar a enfrentamento do tema escola sem partido, há uma passagem da decisão monocrática do Barroso que eu acho brilhante, em que ele dispõe o seguinte: a liberdade de ensinar é um mecanismo essencial para provocar o aluno e estimulá-lo a produzir seus próprios pontos de vista. Só pode ensinar a liberdade quem dispõe de liberdade. Só pode provocar o pensamento crítico quem pode igualmente proferir um pensamento crítico. Para que a educação seja um instrumento de emancipação, é preciso ampliar o universo informacional e cultural do aluno e não reduzi-lo com a supressão de conteúdos políticos ou filosóficos a pretexto de ser o estudante um ser vulnerável. O excesso de proteção não emancipa, o excesso de proteção infantiliza. Apenas como um destaque adicional, que pode ser um diferencial na prova oral ou em provas discursivas, é muito comum que essas leis chamadas de escola sem partido proíbam o desenvolvimento da ideologia de gênero em sala de aula. Mas a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, incisos 8º e 9º, traz como política pública obrigatória de todos os entes políticos a previsão nos programas educacionais, em todas as etapas da educação, de uma perspectiva de gênero, e que a educação seja também um elemento de transformação e de combate à misoginia, ao patriarcado e à violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo-se assim também por meio da educação a equidade de gênero. Então há uma lei nacional que impõe que a questão de gênero seja assim enfrentada em sala de aula, um fundamento normativo adicional para quem estiver fazendo questões discursivas ou orais sobre o assunto.